Semen est verbum Dei, sator autem Christus, omnis qui audit eum, manebit in aeternum. Lucerna peri meo verbum tuum, et lux semite me. Semen est verbum Dei, sator autem Christus, omnis qui audit eum, manebit in aeternum. 16 de julho de 2023, 15º domingo do tempo comum. A importância da palavra de Deus. Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé, na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Escutaremos uma meditação escrita pelo irmão Elias, narrada por Felipe e acompanhadas por cantos de harpa Dei. A escuta e a compreensão da palavra são decisivas para que ela possa moldar nossa vida. Por isso, o estudo da palavra de Deus deve ser o nosso pão de cada dia. A palavra de Deus alimenta a nossa vida espiritual e nos dá luz e orientação. Mas Jesus nos adverte no Evangelho de hoje sobre o perigo desse alimento diário não produzir seus frutos. Como podemos evitar esse perigo? É muito importante que busquemos constantemente ordem na nossa vida espiritual. É fundamental que leiamos a Sagrada Escritura diariamente, e se isso não for possível por algum motivo, em um determinado dia, compensarmos no dia seguinte. O inimigo quer nos enganar e nos fazer acreditar que essa leitura diária não é tão importante, que podemos adiá-la para outra ocasião, que existem outras atividades mais importantes que deveríamos fazer. Ele se aproveitará de circunstâncias externas para nos afastar da leitura sagrada. É por isso que é tão importante termos uma ordem em nossa vida. Ordem para dedicarmos um tempo específico para a leitura espiritual, conscientes de seu grande valor. Dessa forma, limitaremos a influência do inimigo e ficaremos cada vez mais ancorados na palavra de Deus. O inimigo também tentará incutir em nós a aversão à palavra de Deus, com os seguintes argumentos. Já ouvi isso tantas vezes e até sei de cor. Não há nada de novo nessas palavras. É impossível colocar isso em prática.
ou simplesmente provoca um sentimento de rejeição interior. Também nesse caso aplica-se o critério de que não devemos nos deixar guiar pelos nossos sentimentos, mas nos ater ao propósito da leitura diária das Sagradas Escrituras. Frequentemente acontece que nos cansamos e distraímos justamente quando estamos prestes a ouvir ou ler a Palavra de Deus. Isso acontece porque se trata de um alimento para o espírito, que não estimula muito os nossos sentidos. Qualquer outra coisa que toque nossos sentidos nos atrairia e despertaria mais facilmente. Como Jesus explica por meio da parábola, há outros elementos que impedem ou pelo menos limitam a recepção e o aproveitamento da Palavra de Deus. O Senhor menciona como um deles as tribulações que podem nos sobrevir por causa da palavra. Tomemos, por exemplo, uma passagem bíblica que expresse claramente a imoralidade das relações homossexuais e que dê diretrizes para encarar o problema eclesial, que hoje em dia é tão urgente, de como lidar com as pessoas homossexuais. O cardeal Sara denunciou que muitos na igreja hoje não falam mais do ato homossexual como um pecado, mas se concentram apenas em dizer que devemos respeitar os homossexuais. No entanto, a verdade deve ser dita sem restrições. Talvez aqueles que adotaram essa postura de falar somente sobre o respeito e a compreensão devidos aos homossexuais tenham em algum momento sido perseguidos por causa da palavra de Deus ou temam a perseguição. Mas todos somos chamados a permanecer firmes na palavra de Deus e a transmiti-la aos outros de maneira apropriada. Outro ponto que impede que a palavra produza seu fruto em nós é quando estamos muito apegados a este mundo e absorvidos nas preocupações da vida diária ou na aquisição de bens materiais. A palavra de Deus exige nossa atenção e receptividade, constância em sua leitura e a coragem de nos deixarmos tocar por ela. Dessa forma, a palavra de Deus se transforma em nosso tesouro interior. A antífona que ouvimos hoje diz: a semente é a palavra de Deus, e o semeador é Cristo. Todos que a ouvem permanecem para sempre. Semen est verbum Dei, sator autem Christus, omnis qui audit eum, manebit in aeternum. Lucerna per meo verbum tuum, et lux semite me. Semen est verbum Dei, sator autem Christus, omnis qui audit